Boa noite, espectadores e espectadoras da TV Jovens Cronistas. Hoje, quinta-feira, estamos dando início a mais uma edição do Resenha na História com a professora Andréia. Meu nome é Jonas Carreira, estou aqui acompanhado da professora Andréia, como dito anteriormente. E o resenha de hoje é um resenha especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro. E hoje, a professora Andréia vem trazendo uma dica de leitura para reforçar mais ainda esse dia que é tão comemorado dentro da comunidade negra afrodescendente no Brasil. E por que o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro? Vale sempre destacar isso quando se for debater esse dia. O Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro, oficialmente articulado pela Lei 12.519. Tem uma cola aqui, porque para decorar número é difícil. Então, a lei que foi instituída no dia 10 de novembro de 2011, número 12.519, foi a que oficializou o dia 20 de novembro como a lei é 12.639, isso, 12.639. Então, essa lei foi que oficializou o dia 20 de novembro. Não, é a lei 12.639 ou a lei 12.519? Então é a lei 12.519, então, da consciência negra. Então, essa lei é que oficializou o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro. O dia 20 de novembro, mais precisamente no ano de 1695, foi um ano em que Zumbi dos Palmares morreu. Quem descobriu esse ano da morte de Zumbi dos Palmares, através dos bandeirantes, foi os historiadores na década de 1970. Aí, a partir de 1970, houve uma luta para que esse dia fosse o Dia da Consciência Negra e deixasse um pouco de escanteio o dia da Lei Áurea, que foi no mês de maio. Por que foi deixado de escanteio a Lei Áurea, a comemoração da Lei Áurea? Porque, na historiografia brasileira, a Lei Áurea não representou a liberdade concretizada dos negros. Ela foi uma liberdade meio que semi-liberdade, digamos assim. Ela deu a liberdade ali, mas ao mesmo tempo ainda não deu um apoio aos negros para que eles se reabilitassem socialmente falando dentro do mercado de trabalho. Eles ficaram marginalizados pela sociedade por um bom tempo. Então não foi uma liberdade concreta. Não é o que o atual presidente da Fundação Palmares fala, que a liberdade veio através da Lei Áurea. É uma mentira. Então, através dos movimentos sociais e das lutas da militância, o dia 20 de novembro é o dia de comemoração da consciência negra. Então, é sobre esse mês, é sobre esse dia que a professora Andréia vai nos resenhar algumas leituras de alguns livros, algumas dicas de livros, para que possamos ter uma amplitude do nosso conhecimento sobre a luta dos povos negros afrodescendentes dentro do Brasil. Professora Andréia, agradeço novamente você a fazer essa parceria conosco e fica à vontade para fazer a sua resenha de hoje. Obrigado. Obrigada, Jonas. Obrigada. Sejam todas e todos bem-vindos a mais um Na Resenha. Agradeço aí a parceria mais uma vez aos cronistas. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Hoje a gente vai tentar usar aí esse mês como o mês da consciência, e resgatar a consciência. A gente está em constante reflexão, né? E algo que a gente tem que estar sempre pensando é que esse novembro é apenas uma celebração, mas a consciência ela tem que ser feita o ano inteiro. Primeiro, por uma reparação histórica que nós temos com o caso do Brasil, nós temos com os povos originários da África, e segundo, no mundo como um todo, que é um mundo que perpetua racismo, que perpetua violências
através da não aceitação da diferença, não só dos corpos, mas das diferenças humanas que o mundo tem, né? Então, eu trouxe aqui algumas leituras, assim, passar um pouquinho de algumas leituras que nos ajudam a pensar essas questões, que nos ajudam não só a ponderar a identidade, né, identidade negra, não só no caso do Brasil, mas do mundo, mas também nos ajuda a pensar algumas questões temáticas voltadas, né, para a causa racial. E algo que nós, principalmente não só nós, né, como eu e Jonas, que somos professores de história, que somos pesquisadores da área de humanas, mas enquanto sujeitos que está sempre em busca de um certo conhecimento, é importante a gente escutar não só autores e autoras negras, mas também refletir, né? A minha primeira indicação, eu vou começar aqui com um livro da filósofa e ativista social, que é a Djamila Ribeiro. Aí é um livro, é um livro fininho, como vocês podem ver. A Djamila, ela é muito generosa com a escrita dela, então é um livro assim que eu falo que ninguém tem desculpa para não ler, que é o Lugar de Fala. Foi o livro, essa coleção, né, da Djamila, muito bem sucedida, que chama Feminismos Plurais. Então, lugar de fala é uma categoria que a Djamila Ribeiro está propondo, que é pensar o conceito de identidade de uma maneira um pouco contrária ao que a gente está acostumada. Outros autores que eu vou mencionar aqui já falam também, é muito comum as pessoas acharem que a identidade branca, eurocêntrica, masculina, eles falam que não é universal, né? Que quando esses autores eles estão escrevendo, eles estão falando como um todo. E aí, quando autores, principalmente autores negras, autores e autoras mulheres também, vocês são identitários. Mas por que aí é uma questão assim que a Djamila sempre fala, mas por que vocês, brancos, vocês estão achando que vocês não estão sendo, de certa forma, identitários? Na verdade, o que acontece, né, o que a gente vai ver outros autores falando também, é que isso é, na verdade, uma imposição epistemológica, porque todo mundo escreve a partir de um lugar de fala, que o lugar que eu estou me direcionando me proporciona privilégios, experiências particulares, muito subjetivas, que vão influenciar na minha fala e também na minha construção de pensamento. Então, isso que a Djamila está propondo. Muita gente ela está falando que eu, por ser branca, não posso falar de questões raciais. Não, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Eu tenho que falar porque, como diz outro autor, né, que o Silvio Almeida também, outra dica aí, que é o racismo estrutural. Ele, dessa coleção, Feminismos Plurais, ele vai falar que o racismo ele é perpetuado por pessoas brancas. Então, nós também temos que discutir o racismo. Então, minha primeira dica é Djamila Ribeiro, o que é o lugar de fala. A segunda dica é um livro muito importante para mim, um livro que ficou um tempo esquecido aí e voltou aí com essa retomada, que é o livro da Angela Davis, né? Acredito que seja a obra-prima da Davis, que é o Mulheres, Raça e Classe. Esse meu livro está no Kindle. E livro essencial, tanto para as feministas, para quem está interessado não só em estudos raciais, mas é essencial para o feminismo, é essencial para uma epistemologia interseccional. Eu posso falar tranquilamente que o pensamento interseccional vai começar com esse livro da Angela Davis. É um livro que influenciou principalmente também outra grande pesquisadora, né, de gênero, que é a Judith Butler. E o que a Angela Davis quer quando ela pensa mulheres, raça e classe? A opressão não pode ser dissociada.
As opressões não podem ser nem hierarquizadas, né? Como elas são, essa opressão, ela está ligada, né? Raça, esses 3 fatores aí, eles têm que andar lado a lado para a gente entender a opressão de um mundo não apenas racista, mas um mundo capitalista também. A Angela Davis, ela é filósofa estadunidense, foi membro do Partido do Panteras Negras, ativista social, foi aluna de um grande pensador marxista, que é o Frantz Fanon, que vem então ela já vem de uma linhagem de pensamento marxista que quer combater estruturas de poder, né, que está pensando uma filosofia da história que quer combater opressões. Então, ela vai unir as 3 coisas. É um livro que, para mim, eu tenho, assim, não só uso na minha tese, como minha tese em elaboração, tá, gente? Como eu penso que é uma obra-prima que todas nós mulheres temos que ler. Então, ela não dissocia as lutas, ela, inclusive, coloca como que as sufragistas, né, dada como segunda onda ali nos Estados Unidos, do movimento feminista, em determinado momento foi um pouco racista, porque elas não entenderam que as abolicionistas, no final do século XIX, muitas mulheres brancas entenderam que elas precisavam abraçar a luta das mulheres negras ex-escravizadas, né, para sua emancipação completa, que aquelas mulheres brancas tiveram que entender que não haveria liberdade para elas enquanto não houvesse liberdade para todas as mulheres. Então, esse livro ele é fundamental porque vai entender também essa experiência, né, de mulheres na luta no espaço público, tá ok? Bom, o terceiro livro aí que eu considero essencial é do Frantz Fanon, que ele é psicanalista, o Frantz Fanon, ele é filósofo da história também, é um cara que está pensando na filosofia da história, e aí ele tem um livro essencial, principalmente nos movimentos anticolonialistas, que tiveram muita força na França, que é o livro Pele Negra, Máscaras Brancas. É um livro que chegou a ser proibido no Brasil durante a ditadura militar, mas depois ele acaba sendo voltado, tendo como representante de pensamento, principalmente Paulo Freire. E o Pele Negra, Máscaras Brancas, ele está pensando a dimensão do racismo na psique. Ele é como eu falei aqui, um psiquiatra, então ele tem estudos de campo, né, e pensando como as relações elas acabam sendo moldadas, né, por imposições colonialistas que muitas vezes reprime as identidades, outros tipos de identidade, no esforço colonialista. Ele vai pensar principalmente a língua, né, como esse fator de dominação, como pertencente também à filosofia da história, ele está pensando a opressão do indivíduo, que existem mecanismos ali que oprimem o indivíduo, que são muito mais abrangentes e que o capitalismo ele ajuda a oprimir, né? Então, ele não está pensando ali no antagonismo entre brancos e negros, na verdade, ele está pensando nos mecanismos que acabam oprimindo e são gerados pela máquina do capitalismo, tá? Como eu falei, ele nasceu na Martinica, ali, na França, então ele também está pensando o movimento de libertação, que é muito forte na França, que foi essencial para esse pensamento que vai surgir no período ali na década de 40, que é um movimento que não está pensando só o racismo de maneira cultural, mas também de uma maneira que envolve o sistema capitalista e principalmente o sistema colonial, né? A gente tem que pensar o tanto que a Primeira Guerra, ela é colonialista e, desse modo, ela também perpetuou mecanismos do racismo, tá? Voltando ainda nos Estados Unidos, outro livro que eu considero fundamental e, para mim, foi
fundamental como professora é o livro da autora estadunidense Bell Hooks, que é o livro Ensinando a Transgredir. A Bell Hooks, para quem não conhece, ela foi aluna do Paulo Freire, né? O Paulo Freire deu aula nos Estados Unidos, inclusive é muito respeitado nos Estados Unidos, muito mais, talvez, do que alguns bobos aí se referem ao Paulo Freire. Então, ela tem vários livros, porque ela, inclusive, tem um livro essencial, que é O Feminismo é para Todos, mas esse livro, para mim, pessoalmente, ele foi importantíssimo como professora, que é a Educação como Prática da Liberdade. E aí ela está indo além ao pensamento do Paulo Freire. O Paulo Freire está pensando a educação como esse ato transgressor do indivíduo, onde o indivíduo deve encontrar forças, né, para sair dos modos de dominação, e se encontrar enquanto sujeito. Esse tipo de educação que é libertadora para o Paulo Freire, o que não tem nada de doutrinário, né? Quando alguém fala em liberdade, não tem nada de doutrinário. E a Bell Hooks vai além porque ela vai colocar fatores. Ela, enquanto mulher negra, ela está se colocando nesse lugar de como ela sentiu, inclusive ela transforma a prática dela, não só como professora, mas a prática dela enquanto aluna. Na universidade, ela fala, olha, a universidade muitas vezes gera mecanismos de opressão, e esses mecanismos de opressão, a mim, enquanto mulher negra, foram muito piores. E a educação, a sala de aula e a produção de teoria, ela tem que ir além, ela não pode ser assim. Então, esse é essencial, principalmente para nós brasileiros. Mas você está falando de uma escritora estadunidense, mas é um contexto muito parecido, então é um livro que eu indico para todos os professores, para mim também, até na escrita da tese, foi bem libertadora para mim não reproduzir tantos autores, encontrar mais ali o meu eixo. Então, Bell Hooks também é essencial nesse movimento, tá? Bom, agora eu vou partir para o Brasil do final do século XIX, e esse é um dos primeiros romances, que é da escritora Maria Firmina dos Reis. É uma escritora maranhense do final do século XIX, é negra, abolicionista, que foi professora. E aí eu falo assim, de um nível, ela ficou esquecida há muito tempo. Essa editora Taverna é uma editora lá de Porto Alegre, que há uns anos atrás publicou, e aí a gente teve uma volta e redescobriram a Maria Firmina dos Reis. Então, ela é uma escritora abolicionista, é um romance lindo, fácil também de leitura. O pessoal fala que, você está falando do final do século XIX, você está falando de Machado de Assis, aí o pessoal já revira o olho, eu sei como os meus alunos são, mas é um livro lindo, é um livro encantador, é bonito, segue os protocolos, sim, do final do século XIX, que são romances ali, que buscam uma espécie de redenção para certos heróis, e é isso que o livro tem, é isso que o livro traz, muito bem escrito, né? Então, assim, ela era uma militante não só do abolicionismo, mas a Maria Firmina dos Reis era também uma militante da educação, então é uma mulher negra, do final do século XIX, que a gente precisa lembrar e precisa retornar. Então, assim, indico da minha lista, que é um dos principais, fortemente, a Maria Firmina dos Reis, tá, gente? Ainda no Brasil, uma escritora contemporânea a nós, contemporânea a mim, mineira, que é a Conceição Evaristo, tá? Conceição Evaristo é daqui de Belo Horizonte, hoje ela acredito que está no Rio de Janeiro, porque ela é doutora formada pela UFRJ, se não me engano, acho que ela é professora de teoria literária na UFRJ, mas a Conceição Evaristo, a nossa experiência, eu acho que todo mundo deveria ler, principalmente para a gente conhecer experiências que parecem que estão muito distantes da gente, mas não tanto. Olhos d'Água, ela tem vários livros, né? Esse aqui é o meu preferido. Olhos d'Água é um livro de contos,
em que ela vai trazer vivências né, de mulheres negras, de mulheres lésbicas, de pessoas da favela, de moradores de rua. A Conceição Evaristo, ela vai formar um conceito que hoje na universidade é muito estudado, que é o conceito de escrivência, de trazer vivências pessoais para o âmbito da escrita e transformar isso em literatura. É um pouco diferente do conceito de lugar de fala, mas parece um pouco. Então, escrivência é transformar isso em literatura, em maravilhoso, que é outro conceito da literatura, né? Em epifania. É um livro que eu chorei diversas vezes, a gente chora muito. Os brasileiros conhecem que essa realidade, muitas vezes, né, de classes sociais mais baixas, de favela mesmo, e ela consegue transformar isso em maravilhoso. Outro conceito, né, mesmo fantástico, que tira lágrimas da gente mesmo, né? Você vê que o livro aqui tem lágrimas, ela faz uma referência ao Oxum, fazendo referência também às religiões ao candomblé, que é a religião dela, que ela não esconde isso, ela traz, né, elementos da identidade dela, ainda bem. Então, com muito carinho, falo aqui, Conceição Evaristo, tá? Bom, saindo do Brasil, indo para a Nigéria, eu estou lendo esse, No Seu Pescoço, ganhei de um amigo muito querido. Conheço a Chimamanda, ela tem um discurso lá no TED, se vocês quiserem procurar, que chama O Perigo de uma História Única. Foi publicado pela Companhia das Letras também. E aí, por que eu estou falando desse discurso que foi publicado também, O Perigo de uma História Única? Porque é basicamente pensar dela. Que muitas vezes a gente é construído sobre histórias, escuta histórias de outros que não tem nada a ver com a gente, e a gente acha que só essa é a realidade. E aí, esse livro de contos da Chimamanda, ela está pensando principalmente a imigração, que é muito o caso dela, ela é uma nigeriana que viveu nos Estados Unidos e que teve esse confronto entre o que é a história dela e o que é a história dos outros que estão nos Estados Unidos e pensam não só sobre o continente africano, mas de países africanos. Tem uma fala muito simbólica nesse discurso dela, O Perigo de uma História Única, que é sobre, algumas pessoas acham, e isso é real, eu e o Jonas, nós somos professores de história, que existe no imaginário, fala-se África, as pessoas acham que a África é um país, mas a África é um continente. A Nigéria é um país, né, da África e tal, e assim, isso tudo é um fator de como se ignora as características individuais, peculiares daquilo que é diferente da gente, daquilo que é diferente do Ocidente, dos Estados Unidos, dos países europeus. Então, é um livro muito gostoso de ler, são contos muito bons, uma leitura deliciosa, e eu acho difícil ninguém não agradar-se pela essa leitura da Chimamanda, tá? Bom, para terminar, eu tenho aqui, para quem curte biografias, a biografia do Lima Barreto, Triste e Visionário, também publicado pela Companhia das Letras, dessa vez não por uma autora negra, que mais a Lili Artes, ela é uma pesquisadora das temáticas raciais, aí, uma certa referência. Gosto muito dessa biografia, não só como historiadora, mas ela vai trazer, ela vai resgatar esse pensamento do Lima Barreto, que é muito importante, porque o Lima Barreto, ele fala mesmo que ele teve 3 tipos de opressões, né? O primeiro por ser negro, o segundo por ser pobre, e o terceiro porque ele tinha problemas, né, psiquiátricos, foi internado, então ele conheceu a precariedade do tratamento com a saúde mental. E isso está escrito, quem conhece a literatura do Lima Barreto, segue essa indicação também, Lima Barreto, leu Lima Barreto,
Eu concordo muito com a Lili Schwartz nesse aspecto, que a gente precisa retomar o Lima Barreto para entender principalmente o início da República, né? Porque ele é esse cara que está no final do século XIX, inicinho do século XX, viu a República nascendo, denuncia como a República nasceu em modos totalmente elitistas, totalmente racistas. O Lima Barreto também vai denunciar a precariedade da construção do Rio de Janeiro, a capital do Império. Então, isso tudo está na literatura do Lima Barreto. Então, ele é um cara que a Lili Schwartz fala, brinca, que ele se confunde com o que ele também escreve, mas se a gente quer entender muito da República, eu, como historiadora, uso isso. Voltem ao Lima Barreto, porque o Lima Barreto é esse cara que está enxergando no final do século XIX. Bom, gente, então é isso. Segue aí um pouco das minhas indicações de algumas leituras minhas. Tem muito mais, um leque muito maior aí, mas eu acho que já dá para começar. Muito bem, pessoal. A professora Andréia, que como falado anteriormente por ela, está no meio aí de uma pós-graduação, de uma tese de doutorado, e eu já convidei ela para falar sobre a tese, mas assim, quando terminar, se concluir a tese dela, que vai concluir, né, muito ocupada por causa da tese, para o final de semana, eu sei como é que é a luta, tenho colegas aí que estão fazendo pós e é difícil mesmo, é algo surreal, é até mais difícil para quem estuda para concurso. Então, quando a professora concluir, já está convidada um dia para ela falar sobre a tese dela. Essa semana ainda, conversei e fiz uma resenha com o professor Ulisses sobre como tem sido o curso dele dentro da área de jornalismo, no curso de jornalismo, como que ele tem feito essa junção da história com o jornalismo, e um dia eu vou querer ouvir também a professora Andréia falando da pós dela, como está sendo a escrita da pós dela e como vai ser a conclusão. Então, essa daí é a professora Andréia trazendo, como sempre, muito conhecimento para a gente, e não tenho muito o que falar, então, assim, os livros que ela traz sempre recheado, e está muito recheado aí de informação, então fica aí para o espectador, espectadora, assistir e depois dar uma pesquisada em todos os livros que ela citou, né, e para finalizar, né, eu gostaria de lembrar que ainda essa semana, no mês de novembro, a professora Andréia, né, vai fazer aniversário, dia 13, né, 13 sexta-feira, que no caso vai ser amanhã, né, então assim, já vou deixar aqui meus parabéns em nome dos Jovens Cronistas, do Adriano, que está aí nos bastidores, nossos parabéns a você, nossos abraços, e que você tenha muita felicidade dentro da área acadêmica e financeiro, na família. Então, a gente só deseja coisa boa para você, que tanto tem ajudado aqui com informação, com aulas, para a gente. Então, já para finalizar, deixamos já o nosso feliz aniversário para você, professor. Posso invadir? Deixa eu passar aqui para baixo. Entrando rapidinho, aí também. Então. Deixa eu passar aqui para baixo aqui. Aí, professor André, quero deixar também os parabéns, né? Quero dizer que tem sido uma alegria aí as suas participações nessa parceria com a TV Jovens Cronistas, trazendo, além de muita simpatia, trazendo muito conhecimento, né? Falando de uma linguagem clara também para a galera entender, e sempre resenhas de muita qualidade, em nome aqui do projeto, né? Eu, como fundador aqui do projeto, fico muito feliz que você esteja nesse espaço aí com o Jonas Carreira, agregando aqui ao conteúdo da TV Jovens Cronistas. Então, também deixo os meus parabéns, né? Muito êxito na sua carreira acadêmica, na sua vida, e happy birthday to you, né? Happy birthday, feliz aniversário para você, professora Andréa. Oi, gente, muito obrigada, agradeço. Eu só tenho a agradecer a parceria, pelo espaço, e muito obrigada. Agradeço imensamente as felicitações. Para mim é um prazer estar com vocês. Muito bem, beleza. Então, assim, você que está assistindo aí o resenha, já deixa aí também comentado. Feliz aniversário para a professora. Encerramos aqui o resenha de hoje, parabenizando aí a professora pelo trabalho que ela tem feito e pela idade que já está chegando aí.
31, né? Eu vou falar porque ela postou no Twitter, então 31, que revertendo da 13, né? E ela vai fazer dia 13 na sexta-feira 13. Então, numerologia. Até mais, pessoal. Fala. Tchau, gente.